Olá, Oi, gente. Estão por aí? tem alguém por aí? Oi, oi, boa noite. Oi, Raquel, tudo bom? Quem mais? A Sara, João Luiz, Shinaida, Oi. tudo bem? Olá, gente, boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Pois é, hoje está faltando, na verdade, a nossa Maiara, nossa professora Maiara. Infelizmente, ela não conseguiu estar aqui conosco, mas hoje é uma live. Ah, olha ali, acabou de entrar. Hoje ela não tá aqui. Ela não tá aqui, mas tá presencial. aí. Hoje é uma live que a gente já esperava há algum tempo, né? Com um professor que a gente gosta muito, né? Todas nós três, em algum momento, estudamos por intermédio das obras dele. Então, é uma satisfação enorme. Até hoje, né? Até hoje estudamos, isso. né? Mas é porque ele foi o meu livro de cabeceira da época de concurso, o Olha. manual mesmo. Então, eu tenho um carinho enorme. Ó. O professor já tá aqui, já tá dando um oi. Deixa eu... Então, vamos começar. Vamos começar. Vem mais pra cá, Kate. Kate tá querendo ficar longe de mim. Olá, professor! Como vamos? Tudo bem? Tudo bom? Olá, professor, boa Tudo noite. jóia? Tudo Tudo bom? jóia. É uma Jóia. honra para nós. Ah, o prazer é meu. Que joia. Que legal que deu certo, né? Tá dando, né? Pois é, Primeira que vez. legal. Pois é, que bacana. Professor, a gente agradece imensamente por você ter aceitado prontamente o nosso convite. Antes de você entrar, a gente estava comentando que a gente estava meio que tietando, porque o seu livro era livro de cabeceira da época de concurso. Então, a gente tem um carinho enorme. Eu tenho meu livro lá todo rabiscado. Eu também. Que bom. Todas nós bom. aqui somos estudiosas das suas obras e nós somos muito gratas pelos seus ensinamentos diários aqui. E dizer que a gente até hoje tem o seu livro. Isso, estudamos. E a gente renova as suas obras todo ano. Sim. Hoje mesmo eu estava lá lendo os capítulos de tutela antecipada. A Lídia é corajosa como você, professor, da aula de processo civil. Isso é um ato de coragem. Isso é uma Heroína, heroína. verdade. Ela tá de Professor, parabéns. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sou a Kate, sou professora de Direito do Consumidor, Direito Administrativo, professora Carol, professora de Direitos Difusos e Coletivos, professora Lídia, professora de Processo Civil e a professora Maiara também compõe as defensoras, mas hoje, infelizmente, ela teve um compromisso, não conseguiu estar aqui presente, mas estará aí nos acompanhando por meio virtual. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado. Eu espero que essa live seja muito proveitosa, tanto para os nossos seguidores como para os seus seguidores, que a gente possa debater temas importantes do processo coletivo, na defensoria. Nós quatro, né, somos defensoras públicas do Distrito Federal e é muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Renovo aqui o meu agradecimento, tá certo? A ideia aqui é ouvi-lo, a gente vai fazer pequenas ponderações e a ideia é ouvi-lo, saber qual a opinião do senhor sobre diversos pontos aí de processo coletivo, tá certo? Perfeito. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pelos elogios. E estou aqui à disposição. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre processo coletivo, defensoria. Vamos ver o que eu posso agregar aí de conhecimento para os nossos seguidores. Ah, bacana. Primeiro ponto que eu ia assim começar questionando, professor, é esse movimento do crescimento mesmo da atuação da defensoria na tutela coletiva. Nós que estamos, né, na lida diária, eu já atuei no núcleo de tutela coletiva, então a gente vê o crescimento, como tem sido importante. E eu queria ver as suas impressões a respeito de tudo isso, como tem sido a consolidação da atuação da defensoria e mesmo a atuação coletiva de maneira geral. Eu acredito, né, que nós tivemos um primeiro momento, que foi a omissão legislativa quanto à legitimidade ativa da Defensoria Pública, né? Então, nós tivemos lá a Lei de Ação Civil Pública de 85, que não trouxe no rol dos legitimados a Defensoria Pública, e a Defensoria, mesmo sem essa previsão legal, que é claramente um conforto legislativo
para atuação no polo ativo, ela tentava dar os seus pulos, né? Então, ela criava alternativas para tentar ter uma legitimidade reconhecida no judiciário que a lei não previa. E aí, eu acho que até a Defensoria do Rio de Janeiro ela foi pioneira nisso, né? Tentando alegar que, na verdade, ela estava lá como um órgão despersonalizado, e isso era admitido. À época, que havia uma dificuldade de aceitar a defensoria, né? E aí veio ainda aquela ação declaratória de inconstitucionalidade, a 3.943, do Distrito Federal, Sim, CNMP. em que não do MP, né? Que não só a gente começou a discutir a questão da legitimidade, que agora já estava prevista em lei desde 2007, mas o alcance dessa legitimidade, né? Porque, a depender do pedido que fosse acolhido nessa ação declaratória de inconstitucionalidade, a atuação da Defensoria Pública como autora de ação coletiva ficaria muito diminuída, né? E aí a gente teve que acabar enfrentando, nesse julgamento do STF, questões depois que vieram a se mostrar até com maior tranquilidade, inclusive pela prisão expressa do artigo 4º, inciso 11 lá da Lei Orgânica da Defensoria, na ideia de que o vulnerável, que é o objeto de tutela da defensoria, não é aquele vulnerável econômico clássico tão somente. Que outras espécies de vulnerabilidade, elas também podem ser tuteladas pela defensoria. Então, esse foi um passo que eu acho bastante importante. Hoje a gente já tem, né, julgamentos aí da Corte Especial do STJ, do Tribunal Pleno do STF, dando essa amplitude de visão, até conversando com alguns defensores amigos, né, que eu até tive um diálogo bem interessante na hora de elaborar a minha última edição do Manual de Processo Coletivo, que foi quando eu incluí as minhas considerações sobre o custos venerados. Eu já li e reli. Muito boa, professor. Obrigada. Não, então utiliza muita coisa que a gente procura na jurisprudência e não acha. Excelente, professor. A obra está excelente. Pô, obrigado. Eu tive uma ajuda aí de Inside, aí, do Beron, lá do Ceará, do Maurílio, lá do Amazonas. Maurílio é nosso companheiro também, nosso parceiro. Ele que foi o primeiro, para ser bem sincero, há muitos anos atrás, numa palestra lá em Manaus, ele que me puxou de canto e me introduziu no tema do custos vulneráveis, que eu nem tinha nunca ouvido falar na minha vida. E eu falei, rapaz, interessante. Ele é o pai do custos vulneráveis. Eu tô achando também. Ele que comeu mosca aí de defender logo uma tese aí de mestrado, doutorado com esse tema. Mas ele, de fato, eu acho que ele tem a paternidade dessa ideia. Pelo menos para mim, ele foi o primeiro que trouxe a ideia e tal. E aí eu acho que a partir do momento que o STF, né, ele passa a dizer, olha, a legitimidade ela vai para vulneráveis além do econômico, e que mesmo naqueles interesses em que você detecta uma vulnerabilidade econômica de alguns, mas não de todos, a defensoria passa a ter também atuação. Quer dizer, esse entendimento por si só, na minha percepção, ele acaba aproximando a defensoria pública de maneira quase que total, em termos de legitimação ativa coletiva do Ministério Público, no que toca aos direitos difusos. Porque no direito difuso, como é da coletividade, você sempre vai ter pobre, rico, remediado, classe média. Exato. Não tem como. Então, se a ideia do STF foi dizer, olha, se ao tutelar alguns pobres, você no caminho tutela também alguns que não são pobres, e isso está valendo, eu acho que foi claramente uma mensagem de que, pelo menos no direito difuso, em muitos direitos coletivos, aonde ainda que haja uma homogeneidade do grupo, classe ou categoria a ser tutelado, você invariavelmente não tem uma totalidade de hipossuficientes, uma totalidade de vulneráveis, mas havendo uma parcela de vulneráveis, aí está liberado, né? Como o Barroso disse no próprio julgamento. Não vamos admitir a defensoria entrar com uma ação coletiva para tutelar, né, os clientes do Personalité, os associados do Yacht Clube do Rio de Janeiro. De fato, e nem acho que a defensoria queira fazer isso. E não queremos mesmo, professor. Pois é. A gente já tem muito trabalho. A gente tem muito trabalho com quem precisa mesmo. Né? Eu sempre imaginei isso, quer dizer. E eu acho também, e aí eu não sei, porque é claro que um arcabouço legal e jurisprudencial, ele otimiza a atuação da defensoria, que se sente tranquila na propositura de ações, sabendo que não
mais que ficar discutindo como discutir há 10, a limitação eventual da sua legitimação ativa. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto naturalmente positivo para ter como justificativa esse aumento da atuação, mas eu também acho, e isso eu acabei conversando com colegas em Campo Grande, eu fui fazer uma palestra em Campo Grande, lá na Defensoria, para tratar, inclusive, dessa questão da Defensoria como amicus curiae, como custos vulneráveis, como assistente e tal. E aí eu percebi também ali dos colegas, né, dos defensores ali, de que houve uma mudança de mentalidade. Né? Perfeito. Quem sabe, eu não sei se influenciada pela nova situação legislativa e judicial, mas os próprios defensores perceberam que, por vezes, né, você despender um pouco mais de energia, um pouco mais de tempo numa ação coletiva, na verdade, não deixava desassistido os vulneráveis. Pelo contrário, né? Quer dizer, você começou, ao invés de pescar com vara, a pescar com sarrafa, Exato. a pescar com rede, com uma outra tecnologia, né, de pesca, por assim dizer. E aí eu acho que teve uma mudança legal de mentalidade, né? A Defensoria, ela percebeu também, eu acho que isso é natural, porque todo órgão ele busca um status, ele busca poder, porque você ter poder representa não só você ter um status de colocação perante a sociedade e outros órgãos estatais, mas também nessa luta que vocês devem viver por orçamento, essa desgraça toda, né? Porque dinheiro não tem para todo mundo. Então é legal, né? Até porque aí eu vejo um pouquinho de ciúme do MP, né? Inclusive essa ação declaratória parece ser nesse sentido. Não porque o MP, como órgão, ele não queira a tutela dos vulneráveis. Não me passa pela cabeça essa mesquinhez. Mas é uma questão mais corporativa mesmo, de distribuição de poder e tal. E eu sou um cara, por exemplo, sou advogado. Então, assim, se eu pensar corporativamente, quanto mais ação vocês entrarem, melhor, porque aí eu vou advogar para os réus. Então, para mim, quanto mais legitimado ativo tiver, mais feliz da vida eu fico. Mas eu, obviamente, como acadêmico, eu não fico pensando em termos corporativos. Eu penso, e eu sempre coloco isso nas minhas obras, e no meu manual de processo coletivo, é a minha visão desde o início, até para interpretar o microsistema coletivo, eu sempre digo, né, que norma eu aplico? Da lei específica, da lei geral, da lei do microsistema ou do CPC, e a minha resposta é sempre a mesma. Você aplica a regra que for mais favorável à tutela do direito. Sim. Porque, na minha percepção, o microsistema coletivo foi feito para tutelar os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Né? Agora também está tutelando alguns individuais indisponíveis, eu já não sou muito entusiasta dessa ideia. Eu ia perguntar eu nem sei, professor, se eu chamo senhor, você sabe aquelas não, chama de você, pessoas que você encontra assim, você sabe como é que fala? Não, pode me chamar de você, senão eu vou me sentir muito velho. Pronto, esse era um ponto que eu também ia perguntar para você, professor. Como é que a gente fica nessa nova conformação que tudo ou quase tudo cabe na tutela coletiva? Eu vejo com bastante preocupação, porque quando você enche muito o saco, né, o saco costuma estourar. E me parece que a criação do microsistema ela tem justificativa, num primeiro momento óbvio, para direito difuso e coletivo, porque se percebeu que o sistema da tutela individual ela é ineficaz para este tipo de direitos. Então, é claro que eu tinha que criar uma alternativa, e aí o microsistema veio, num primeiro momento, para isso. O direito individual homogêneo já é fruto de uma opção legislativa, mas é tutelado pelo sistema individual, mas é mais eficaz, mais fácil. Professor, a gente não está conseguindo te ouvir. A conexão ficou um pouco... Cortou aí? Cortou aqui nesse momento. Ouvindo? Vocês estão... Fala aí pra gente no chat. Vocês estão ouvindo a gente? Estão ouvindo o professor? Vocês estão ouvindo aí, gente? E eu acho que ele tá falando aqui, ó. Tá falhando. A Fefe Mota disse que tá falhando. O vídeo de vocês, às vezes, dá uma cortada para mim também. Acho que a gente tá com um probleminha que a gente vai retomar agora. Ouvindo tudo. Estão ouvindo, cortando.
Estão ouvindo agora? Professor, agora sim. Voltou. Agora sim. Vai, vamos Tudo voltar bem? aqui. Professor, Então, não, a gente não escutou nada desde o início. Pode começar. Tô brincando. posso começar de novo? Qual é o seu nome? Então, eu vou começar do zero. Não, eu, na verdade, estava fazendo uma Certo. crítica a respeito desse alargamento da tutela coletiva, da aplicação do microsistema coletivo, porque, à luz do direito difuso e do direito coletivo, aí é natural que eu tivesse mesmo que criar um microsistema, porque se você usar o sistema da tutela individual, há uma ineficácia, é uma violação clara ao princípio da inafastabilidade tradicional, porque você vai fazer uma promessa que você, com os instrumentos processuais que a tutela individual te dá, você não vai conseguir cumprir. No direito individual homogêneo já é uma opção, porque a natureza é de direito individual, eles são tuteláveis, né, num ambiente de tutela individual, mas aí é como o Mazzilli lembra, né? A tutela desse tipo de interesse no âmbito da tutela individual, ela encontra multifacetários obstáculos. Obstáculos de ordem organizacional, econômica, técnica. E aí é conveniente usar também o sistema do processo coletivo para cá. Agora, direito individual indisponível não me entra. Eu sei que está previsto no ECA, eu sei que está previsto no Estatuto de Idoso, eu sei que agora tem uma súmula do STJ que diz que também não precisa ter previsão legal, que o MP tem legitimidade para qualquer direito individual indisponível. Mas eu realmente me pergunto por que é preciso um sistema de processo coletivo para tutelar um direito individual indisponível. Será que é só para dar legitimidade para o MP? Sim. Se eu pudesse responder, sim. Porque me parece que o MP não se sente confortável para ajuizar uma ação individual. Nem poderia. Aí... Nem poderia. Pois é. Porque, na minha percepção, o MP não tem legitimidade para fazer isso. Ou você dá uma legitimidade extraordinária no âmbito coletivo que ele tem, porque no âmbito individual, eu não vejo por que o MP possa ter legitimidade ativa para esse tipo de propositura de demanda. E olha, e cá entre nós, se o direito é individual, nenhum dos mecanismos diferenciados da tutela coletiva acaba sendo aplicado a ele. Exato. Verdade. A gente começa a perguntar, não, mas a coisa julgado é segundo evento. Segundo evento o quê, meu amigo? É um cara só que está lá discutindo um remédio. Ou vai dar ou não vai dar e acabou. Não, mas é ultra partes para quem? Só vale para ele a decisão. Então, quer dizer, não sei. Eu realmente, nas minhas obras até meto a lenha mesmo, critico, acho uma barbaridade. Digo até assim, olha, eu estou mais conformado com a previsão legal, porque né, a previsão legal está lá, eu não posso fazer nada. Agora, essa súmula aí do STJ ampliando a legitimação né, dentro das finalidades institucionais do MP, eu não vejo com bons olhos, não. Porque você acaba, na verdade, se valendo de todo um microsistema, aparentemente, só para justificar uma legitimidade ativa específica do MP. Exato. Eu não sei, eu realmente acho que não vale a pena. Eu acho Professor, que é muito tiro para pouco alvo. E a que título você acha que seria essa atuação do MP? Porque se vale de uma ação civil pública, mas que não tem natureza de ação civil pública. Pois é, eu tenho uma dificuldade grande de ver uma legitimação extraordinária do MP no âmbito da tutela individual. Eu já tenho uma resistência grande. Eu sei que na ação de alimentos, de guarda, já há entendimentos que o MP tem legitimidade em prol do interesse do incapaz e tal, mas eu vejo com mais dificuldade. Né? Eu acho que essa atividade do MP ela deveria ser extremamente residual, quando tudo falhar, né? Quer dizer, quando falhar o representante legal, quando falhar a defensoria, porque a defensoria ela não tem o problema que o MP tem, vamos ser sinceros. Porque a defensoria, nessas hipóteses, na tutela individual, não precisa ser autora da demanda. Ela coloca lá o vulnerável como autor e vai ela, a defensoria, como representante judicial desse autor. E as coisas estão todas devidamente equacionadas, né? Então, de repente, aí, aonde a defensoria ainda não atua, ou tem uma atuação não adequada, porque a gente sabe, né? Eu não sei qual a realidade da defensoria do Distrito Federal, desculpa a minha ignorância, mas sabemos que há estados mais avançados em termos de estrutura de defensoria.
Tanto que eu fui nessa palestra lá em Campo Grande, eles falaram, Daniel, a gente tem defensoria em todas as comarcas. Todas as comarcas do estado têm um defensor atuando. Então, pô, eu falei, vixe Maria, quem dera fosse assim no meu estado. Não, mas realmente eles estão avançados. São avançados. Então, eu imaginei que eles devem estar numa situação... Em todas as circunscrições aqui nós temos. Então, tá vendo? Então, mas a gente sabe, né, que tem estado... Não é a realidade. Não é a realidade ainda, né? Mas também, né? Se a gente pensar onde estávamos há 20 anos atrás, onde estamos hoje, as coisas melhoraram muito, né? De qualquer maneira, de repente, uma legitimidade subsidiária, que nem aquela do artigo 68 do CPP, sim. Né? Na execução da sentença penal para vítima pobre, quer dizer, o MP tem uma legitimidade aí só se não tiver a defensoria. Porque se tiver a defensoria, vamos de defensoria. Pensar alguma coisa assim. Agora, do jeito que tá, sabe? Muito amplo e tal, eu não sei, eu vejo um certo desvirtuamento. E quando a coisa desvirtua, você passa a descaracterizar e aquilo perde a sua relevância. Né? Falei aí, ação civil pública. Antigamente, eu sou advogado de réu de ação coletiva. Quando o cara recebia uma citação de ação civil pública, meu Deus do céu, era um Deus do dará. Falei, agora vai acabar. Aí às vezes ele liga para mim e fala, Daniel, uma ação civil pública. Eu até me animo para os honorários, né? Falei, agora vai, agora eu vou encher a burra. Aí eu falei, não, me manda inicial aí, eu vou fazer uma análise. Aí vai lá, é para um cliente, para 2 clientes. Falei, vai para o inferno. Né? Não dá nem para cobrar, pô. É uma ação civil pública que... Sei lá qual que é a ação. O Jardel aqui está perguntando qual que é essa súmula do MP. Vocês lembram? Eu não lembro agora de cabeça. Eu acho que é 500 alguma coisa e acaba com 4. Mas peraí que eu descubro. Não tem essa memória boa, não. Não, eu descubro aqui que eu tenho aqui meu livro. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou descobrir aqui. E aí, a gente estava fazendo essa crítica, né, sobre a ampliação excessiva de legitimados ou da forma mesmo de aplicação. E aí eu vou fazer a pergunta inversa. E as tentativas de ampliação da atuação da defensoria? Por exemplo, mandado de segurança coletivo, ação de improbidade. Será que cabe? A gente tem espaço para esse tipo de... 594 é dos alimentos que ele está perguntando? O Ministério Público para a Ação de Alimentos? 594, professor? Legitimidade do Ministério Público para a Ação de Alimentos? Não. Eu estou vendo aqui na minha obra... Não é uma súmula, não. É um julgamento repetitivo. Ah, do STF? Do STJ. Precedente vinculante. Ah, tá. Não, é porque eu lembrei agora do tema de repercussão geral 850, que falou do FGTS e ampliou para o... Não, esse julgamento, na verdade, ele é bem amplo, porque ele fala que, à luz do artigo 1º da Lei Orgânica do MP, é cabível o processo coletivo para tutelar qualquer direito individual indisponível pelo MP. E Jardel, esse julgado, se você quiser anotar aí, é um julgado da primeira sessão. 40. Aqui. 1.682.836 de São Paulo. Vai dar essa ampliada aí que eu estava comentando. Então, mas essa questão da defensoria... Eu acho que eu acho mais complicado. Eu acho mais complicado. Até para mandar de segurança coletiva? Não, no MS não. E no MS não, porque o MS, na minha percepção, ele já nem devia ter a legitimidade diferenciada que tem. Porque as diferenças procedimentais do MS para uma ação civil pública, elas são apenas isso. Elas são diferenças procedimentais, pura e simplesmente. Uma dilação probatória maior aqui, ali um procedimento sumário documental, ali tem notificação da autoridade coatora, aqui só tem mesmo citação do réu. Mas, no final do dia, não são mudanças, diferenças, né, procedimentais tão significativas para você criar um rol específico de legitimidades. Não me parece adequado. Tanto que, na esteira disso, o STJ já tem, né, precedente que diz que o MP, mesmo não tendo legitimidade expressa prevista na Lei 12.016, ele tem legitimidade para o mandato de segurança coletivo. Claro, né, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, imagino eu que se o MP tem, não haveria por que a defensoria não ter. E aí aqui eu já vou adiante.
Aqui no TJDFT a gente já tem decisão positiva. Já tem. Eu acho que no STJ ainda não tem, né, precedente? Eu acho que não, professor. Eu não localizei. Eu, quando estava atualizando no final do ano passado o meu manual de processo coletivo, eu também não encontrei. Agora, para ação popular e para ação de improbidade administrativa, aí eu já vejo com mais preocupação. E perceba, e não é porque o MP é mais ou menos que a defensoria, não é isso. É que há uma opção de política legislativa que tem uma justificativa plausível por detrás, né? Quer dizer, na questão da ação popular, é incentivar o cidadão. Então, na minha percepção, não pode o MP, como não pode a defensoria. O máximo que eu admitiria, e essa é uma coisa ainda a ser construída, aliás, eu nunca tinha pensado nisso, veja só como é bom fazer essas lives, eu já vou até anotar aqui. Já vai sair no próximo manual. Já vai sair no próximo manual. Fala que a ideia surgiu no Instagram As Defensoras. Pois vou ter que fazer essa propaganda aí, vou ter que fazer esse jabá aí. Você sabe que a gente brinca que a Kate é a melhor propagandista. Ela é ótima dessas coisas. Então, já vi que ela tá vendendo peixe aí. Por isso que eu sou professora de Direito do Consumidor. Esse copo aí é de que time? É da Lusa. Portuguesa. Time que eu torço. Esse aqui é outra história, coitadinho. Mas eu estava pensando aqui, né, na hipótese eventual de aí sim, como eu estou buscando bastante os meus estudos a respeito da defensoria, tanto na qualidade de amicus curiae como na qualidade de legitimidade ativa, eu sempre tento criar um paralelo com o MP. Às vezes, como a gente vai conversar daqui a pouquinho na questão da improbidade, eu acho que não dá. Mas eu acho que naquela norma, que eu acho que é o artigo 9º da Lei de Ação Popular, que diz que quando o autor desiste, você convoca outros autores. Se nenhum outro autor quiser dar andamento, o MP pode assumir. Aí eu acho que a defensoria poderia também. Sim. Não vejo por que a defensoria... E os defensoria... outros legitimados, né? Exatamente. A preferência, na minha percepção, é sempre um cidadão. Então, se o cidadão autor originário ele desiste, deve se dar preferência para um outro cidadão assumir. Mas se isso não acontecer, e há a previsão expressa de que, nesse caso, o MP terá legitimidade ativa superveniente, eu acho que, criando-se um paralelo, a gente deve também admitir a defensoria. Não como legitimação ordinária, porque isso vai desestimular um exercício de cidadania, que eu acho bastante interessante, que é a propositura da ação popular, né? E na improbidade, a questão das sanções, né? E aí aquela história, o legislador ele fez uma opção de condicionar a aplicação da sanção a uma atuação do MP ou da própria pessoa prejudicada, né? A pessoa lesada, né? O artigo 17 fala. E aí eu acho que a gente tem que respeitar essa opção do legislador. Mas aí que eu até coloquei isso no meu manual, aí que eu acho que é interessante trabalhar justamente nesse tipo de processo, que eu não consigo ver a defensoria entrando pela legitimidade ativa, a defensoria eventualmente entrar como custos vulneráveis. Perfeito. Por quê? Porque aí é aquela história. O STF já disse, a defensoria existe para defender os vulneráveis de qualquer ordem. E é óbvio, e a tutela, e a ação de improbidade administrativa, ela tem como objeto de tutela o quê? Não é o patrimônio público? Sim. Direito difuso Então, por excelência. É um direito difuso por excelência. E aí a gente já viu. Quem são os titulares do direito difuso? É a coletividade. Ótimo. Mas a coletividade é formada por quem? Por nós. Sim. Então vai ter vulnerável, vai ter não vulnerável. E aí... Peraí, que agora voltou. E aí, nessa perspectiva, por que não a defensoria como amicus curiae? Nesse caso, e até no caso da ação popular, quando o autor não desiste, né, ele continua lá conduzindo a demanda. Você não tem o MP lá como fiscal da ordem jurídica? Quando a pessoa lesada, ela propõe a demanda da improbidade administrativa, o que é muito raro, é verdade, mas não tem o MP como fiscal da ordem jurídica? E aí, por que não ter o MP como fiscal dos vulneráveis, né? Não sei qual seria a tradução, mas de custos vulneráveis seria exatamente isso. O que a gente tem percebido aqui na nossa atuação é exatamente esse caminhar. Quando eu estava no núcleo de tutela coletiva, eu comecei a ver as primeiras ações em que a gente levava
para o tribunal daqui para tentar anular alguma movimentação processual que foi feita sem a manifestação da defensoria. Lá, a partir daqueles casos do artigo 554, parágrafo 1º, que tem a previsão expressa da atuação da defensoria. E, para nossa surpresa, no início, o nosso tribunal aqui era muito refratário, não anulava. A gente pegava o processo do ponto que estava. Depois, a gente foi percebendo a sensibilização do tribunal. E aí passaram a anular, entender que a gente deveria estar acompanhando desde o início. Mas eles não anulavam por alguma fundamentação de instrumentalidade das formas, algo assim, ou não anulavam porque dizia, meu, beleza, Professor, segue o jogo. Ele segue o jogo. Falou... As pessoas foram práticas, assim. O primeiro caso que eu acompanhei... Será que tá... Agora acho que voltou. E agora, Ítalo, gente? professor, você tem cabelo, viu? Eu vi esse comentário, é verdade. Cabelo pra caramba. Você viu? Mas é melhor do que não ter cabelo, né, Veja. professor? Certo? Tá vendo? Não digo nada, né, Ítalo? A gente tá Uns falando com aqui tanto, há outros uma com hora de pouco. coisa extremamente importante e o Ítalo tá falando do cabelo. Tá certo. Ai, Ítalo, adorei. Vai. Segue o jogo, vamos, Daniela. Eu achei interessante você ter colocado o artigo 554 do CPC, porque ele, de alguma maneira, ok, ele acredito eu, uma consagração legal de custos vulneráveis, né? Quer dizer, ele deixa bem claro que a defensoria aí ela não está na representação de nenhum dos sujeitos processuais, ela está ali por algo maior, né? Mais abstrato, inclusive. Mas aí é triste, né, de perceber que o legislador ele quis incentivar e quis valorizar a defensoria, mas ele acaba se prendendo àquela visão antiga e tradicional do vulnerável econômico. Exato. Perfeito. Ele está amarrado a isso, né? Então ele fala, não, se houver o vulnerável econômico, vulnerável econômico, até eu conversando com meus amigos defensores, eles até falaram, Daniel, não fala mais função típica e atípica para distinguir a espécie de vulnerabilidade tutelada. Vulnerável é tudo função típica. Você quer falar em função atípica da defensoria, fala da curadoria especial. Beleza. Curadoria especial é uma função atípica nossa. Porque nós estamos lá, muitas vezes, defendendo que não tem nenhuma vulnerabilidade. E eu até brinco com eles. Mas eu até brinco com eles. Então, mas eu até brinco com eles. Eu falo assim, aí que você se engana. É a vulnerabilidade jurídica que vai justificar você atuar como curador. Então, no final, se espremer bem a defensoria... Na minha aula da curadoria especial. Porque eu acho que se você espremer bem assim, a atividade da defensoria, ela vai cair na vulnerabilidade de toda a natureza. Então, quem sabe seja até... O primeiro passo foi não fazer mais a distinção típica e atípica depender da espécie de vulnerabilidade. Eu acho que o próximo e definitivo passo é reconhecer que toda atuação da defensoria é fundada em algum tipo de vulnerabilidade. E aí não tem mais função atípica. Exato. A função é essa. É atípica e é só essa que nós temos. Não tem intenção de fazer qualquer tipo de atuação num processo onde não há ninguém vulnerável. Né? Porque ali a gente estaria, inclusive, atuando numa esfera que não é da nossa... Assim, atingindo talvez um mercado da OAB. Que não é o nosso propósito. A proposta da Defensoria Pública não é essa. E eu acho até que por uma questão... Eu sei que tudo no final é semântica, né? Mas falar em função atípica dá uma ideia de que há uma atuação fora das finalidades institucionais do órgão, né? Tá sobrando defensor, né, para fazer o trivial, aí você vai fazer mais. Não, e o que é pior, porque dá uma ideia de que há uma inconstitucionalidade óbvia nessa atuação, porque a defensoria, como MP, ela está limitada às finalidades institucionais. Se você me reconhece que ela está fazendo algo que não é finalidade institucional, é tudo muito estranho, né? Então, eu não falo mais de função atípica, tá? Se vocês se sentem mais confortáveis com isso,
Obrigada. Eu agora, nas minhas aulas, quando eu vou tratar da defensoria, eu falo simplesmente... a função é essa aí, galera. As vulnerabilidades são essas, a gente segue o jogo. Ô, professor, aproveitando isso, é porque eu ia falar isso no início da live. Obviamente, você, né, milhares de alunos, mas eu fui sua aluna na escola do MP daqui, do DF. Você deu muito culto, foi muito breve. E aí eu adorei, assim, pedi para você assinar meu livro. Eu sou muito fã, é verdade. Pô, que bom. Não, eu tive bons momentos aí na fundação. Faz muito tempo que eu não vou, na verdade. Mas eu cheguei a dar aula. 15 anos essas aulas da Carol. Não. Entendeu? 15 anos? Menos, né? Não, que isso. 15 anos eu estava no ensino fundamental. 15 anos. Tá te sacaneando. Professor, estão querendo seu copo. Olha só, é o cabelo, é o copo. Ninguém processo presta coletivo. atenção. Mas o cara que quer o copo aí, eu vou levar para ele. Ele é meu aluno lá no Rio de Janeiro, é o Pedro. Ele é meu aluno lá no Rio de Janeiro. E ele me pediu esse copo. Na verdade, esse copo aqui, ele vende toda, tá vendo? Essa aqui, ó, é da 5ª rodada. Então, todo jogo que tem no Canindé tem um copo comemorativo da rodada. E eu compro sempre 5. Que é um para mim, um para cada um dos meus filhos, um para o meu irmão, que torce para a Lusa, mas mora em Santos, então ele quase não vem no jogo, e um para o filho dele, que tem 2 anos de idade. E aí, agora domingo tem jogo contra o Rio Claro. Eu vou comprar mais um e vou levar. Pedro, vou levar para você aí no Rio, vai te dar de presente. Você torce para o Fluminense, que eu odeio, mas tudo bem. Perguntei de que time que era. Ele só observou o copo porque eu perguntei de onde era. De qual ele é pidão, esse Pedro aí. Ele tá atrás de mim. É? Ô, Pedro. Mas ele é gente boa, gente boa. Ele foi meu aluno um ano inteiro lá no curso regular do Fórum. Gente fina. Bacana. E, professor, o senhor não finalizou o raciocínio em relação à improbidade administrativa? O senhor finalizou? Sim. Então, a improbidade... Eu tenho uma divergência em relação à improbidade administrativa. Você acha que a defensoria teria legitimidade também? Não, o senhor falou que teria uma divergência, né, em relação a isso, que o senhor tem ressalvas. É porque ele disse que não... Que a defensoria pública não teria. Não teria por causa das sanções, né, administrativas, político-administrativas, que é claro, né, o STJ, sempre que teve oportunidade de decidir, ele realçou a natureza civil da ação de improbidade. Nem mista ele aceita. Não vem com história. É civil, mas é um processo civil sancionatório. Né? Ainda que a sanção não tenha natureza penal, tenha natureza político-administrativa, é um processo civil sancionatório. E aí o legislador, por uma opção, ele colocou isso nas mãos do Ministério Público. E eu acho que essa é uma justificativa que ela pode ser criticada, ela pode ser trabalhada no âmbito legislativo. Você pode ter uma proposta de lei diferenda para mostrar que também a Defensoria Pública poderia atuar nessa seara acusatória e sancionatória no ambiente administrativo, mas eu acho que por interpretação, mas como qualquer outro legitimado, tem e aí eu acho que não... Tem uma decisão, se não me falha mesmo, agora eu não lembro se é de tribunal estadual ou se é do STJ, em que a OAB tentava... A OAB estava tentando ajuizar uma ação de improbidade e aí barrado, exatamente porque, por conta da natureza da instituição, da missão constitucional, a gente não permite esse tipo de ampliação. Eu vejo com ceticismo, mas eu ficaria bastante animado em ver uma defensoria pública pedir a intervenção como custos vulneráveis numa ação de improbidade administrativa. Eu acho que seria... Boa e, de ideia, repente, né, professor. como primeira tentativa, num tema já associado àquela missão mais tradicional, né? Não estou querendo diminuir a defensoria, mas mais tradicional, voltado ao vulnerável econômico mesmo. Algum tipo de ato de improbidade que tenha, na verdade, afetado de maneira mais direta o vulnerável econômico. Né? Porque aí há sempre aquela justificativa tradicional, aquele recall, né? Principalmente naquela doutrina mais antiga, que ainda vê a defensoria de uma forma mais limitada do que deveria, mas de repente é mais fácil para emplacar aí, pelo menos uma primeira, né?
uma primeira forma de intervenção. Eu queria ver, né? Aí Professor, depende de eu tenho vocês, uma né? outra pergunta. Pode falar. Não, eu já fiquei pensando umas coisas aqui já. Vai sair alguma coisa aí depois. Eu tenho uma dúvida, professor. O que você acha do acordo de não persecução civil? Você acha que ele vai minar as forças do TAC? Como é que você acha que a gente vai... como isso tudo vai funcionar? Eu tenho uma percepção aqui de que, de repente, a teoria ela não se confirme na prática e isso acabe se transformando num problema. Do ponto de vista teórico, eu não vejo com muitas ressalvas, não. Eu imagino que seja uma forma interessante de tratar o fenômeno e, de repente, até como é que eu posso dizer assim? Numa tendência que a gente já também começa a perceber para o ato ilícito penal, né? Quer dizer, se no próprio ato ilícito penal a gente já começa tendo as possibilidades de negociação e tal, não sei bem a terminologia que usam lá, por que não no ambiente sancionatório de natureza política administrativa? Agora, como é que isso vai ser, né, no caso concreto? Quer dizer, será que a gente não corre um grande risco de dar um tiro no pé e acabar, na verdade, com acordos dessa natureza incentivando a improbidade administrativa? Se a gente for muito leniente na formulação dos acordos, nós não, né? O MP, que é quem vai fazer, você pode claramente ter uma situação de estímulo. Né? E aí é o contrário, né? Porque, em tese, a sanção ela desestimularia. Mas se você tem uma sanção que sabe que, no final, negocia, e aí depende de que negócio é esse, né? É mais dinheiro, é isso? Uhum. O cara deu um tombo de 1 milhão Sim. no erário, e aí se ele pagar 10 milhões, ao invés de ficar 10 anos sem poder se candidatar, ele fica só 1 ano, quer dizer, é isso? Né? Ou são outras contrapartidas, quer dizer, eu não sei como isso vai funcionar bem na prática. A priori, eu não tenho muita resistência, mas eu estou animado para ver como é que isso na prática, se isso não desvirtua. Né? Mas não tem jeito, né? Vamos tentar, né? Porque na prática é aquela velha história, você só vê mesmo quando tiver a prática. Não tem jeito. Ixi, professor, a gente não está te ouvindo agora. Eu não falei nada. Um pouquinho. Eu não falei nada agora. Você tá Não. ouvindo? Agora sim. Eu só falei aquela questão de ver na prática como vai ficar e eu fiquei quieto mesmo. Como é que vai ficar? Entendi. Ótimo. Pois é, porque a impressão que eu tenho é que a gente tem vivido um momento em que tem se permitido, claro que de maneira muito tímida, alguns acordos em sede de improbidade administrativa, se comprovado, né, a reparação do dano, se é algo diminuto. E eu fiquei pensando se isso, se por conta, né, desses casos práticos que às vezes eu acompanho, se isso não seria um incentivo para a aplicação do acordo de não persecução civil. Então, a gente vai ter que esperar mesmo na prática para ver como é que vai funcionar. E nem adianta também querer alguma coisa muito imediatista, né? Eu acho que a gente vai ter que esperar um certo tempo, né? Porque a gente tem esse problema também, né? A gente faz uma mudança e tal, 6 meses depois, não funcionou, vamos mudar tudo. Tem que ter calma, né? O próprio CPC, ele sofre um pouco disso, né? Então as pessoas já falam, o CPC, pô, aí fala assim, não é mais novo o CPC. Como é que não é novo? Como é que é novo? Tem 4 anos? Meu amigo, o último teve 38 anos. Então, se você pegar o meu filho... é super novo. Meu filho tem 6 anos, eu acho que ele é novo, né? E o código tem 4? Verdade. Super novo. Olha, perguntando se é água, café ou cerveja. É água mesmo. Hoje é água. E esse colega que está falando é o Guilherme Panzenhag. Ele é colega aqui, é colega defensor e atuava na tutela coletiva. Ah, defensor? Defensor. E ele atuava na tutela coletiva junto ao sistema penitenciário. Então, Olha. Ele já teve experiência positiva, inclusive com custos vulneráveis na execução penal. Olha que interessante. Parceiro. Aí é bem diferente mesmo. Ele deixou aqui uma mensagem, Daniel.
Aqui no DF, o TJ reconheceu a defensoria como curso vulneráveis no processo coletivo de execução penal, sendo órgão de execução uma consequência disso. Foi, inclusive, a gente fez uma divulgação, né, interna aqui no... Lembra quando saiu essa decisão? Foi muito bacana. comemorada mesmo. Interessante, né? Bem interessante. Depois, se vocês puderem me mandar os dados dessa decisão. Depois, se vocês puderem me mandar os dados. Sim, mandaremos. Aí eu vou dar uma olhada, que eu achei legal também. Sim. Eu vi uma pergunta Beleza, aqui que beleza. passou, não sei se vocês viram, a respeito da qual? pouquíssima atuação da Defensoria na instauração do IRDR. Sim. Vi essa pergunta aqui. Foi bom o senhor retomar. A gente tem mesmo. A gente tem essa dificuldade, eu também percebo isso. Eu atribuo, em grande medida, a essa mudança de cultura em nós mesmos, de sair do caso individual e tentar mapear, né, daqueles casos individuais, essa atuação coletiva. Eu não percebo nos colegas mais antigos essa preocupação tão grande com a coletivização, diríamos assim. Eu tenho aqui uma preocupação / consideração, porque, de fato, eu paro da premissa que a Defensoria ela tem uma legitimidade para instaurar o IAC e o IRDR nos mesmos termos que ela tem para propor uma ação coletiva. Exatamente a mesma coisa. Porque, de fato, para mim, esses instrumentos de formação de precedente vinculante, eles são uma coletivização do direito individual. Só que tem um detalhe que, de repente, está passando desapercebido, que a atuação nesses instrumentos de formação de precedente vinculante é muito mais importante se nós considerarmos... Falhou de novo. Travou, eu vi aí, que aí sua cara fica parada com uma bola rodando aí. O que eu estava querendo dizer é o seguinte... Pronto, agora sim. Voltou? Voltou. Que, de repente, a Defensoria ela deveria pensar que é muito mais interessante e importante ela atuar nesses processos individuais em que há IRDR e IAC, ou mesmo no especial extraordinário efetivo, que a Defensoria não tem legitimidade se não for parte, mas ela pode entrar com custos vulneráveis, amicus curiae, ela dá um jeito lá de entrar. E por que é mais importante? Porque, veja bem, vamos pensar no direito individual homogêneo. Ok? Então, vocês pegam lá um grupo enorme de vulneráveis e entram com uma ação coletiva em favor deles. E aí você vai aplicar a coisa julgada segundo evento... segundo evento litis e utilibus. Então, é aquela história. Se vocês ganharem a ação coletiva, sorte dos vulneráveis, todo mundo se deu bem. Se vocês perderem a ação coletiva, os vulneráveis que vão se virar nas ações individuais, inclusive, às vezes, até com a própria ajuda de vocês, Defensoria Pública, e podem ganhar a demanda. Agora, quando você forma um precedente vinculante, ele é pró e de contra. É isso mesmo. Os indivíduos que estão afetados pelo precedente vinculante, eles são beneficiados e prejudicados. Então, de repente, a Defensoria ela deveria pensar o seguinte, olha, estão discutindo lá um IRDR que envolve interesses de vulneráveis. Se o precedente sair contra os vulneráveis, vai ferrar todo mundo. Não vai ter essa oportunidade que a tutela coletiva ainda me dá de uma segunda chance numa tutela individual. E aí, eu até comentei isso na palestra lá em Campo Grande. Falei, olha, se você tem uma atuação ainda, um mapeamento... Deu uma travada aí. E aí eu comentei lá na palestra em Campo Grande. Voltou agora. Eu falei lá na palestra em Campo Grande, falei, olha, se vocês não têm ainda uma estrutura, uma mentalidade de mapeamento dessas questões, chegou a hora. De repente, vocês até vai... Eu vou usar a palavra, não quero que vocês me levem a mal, porque não é em sentido pejorativo. Mas, de repente, a Defensoria deslumbrada
com esse mundo do processo coletivo, com essa atuação cada vez mais intensa que ela está tendo, ela está deixando, na verdade, desassistida essa coletivização da tutela individual, o que pode claramente ser muito pernicioso aos vulneráveis que vão ser atingidos por um precedente vinculante totalmente contrário aos seus interesses. Uhum. Exatamente. A gente faz, eu faço essa mesma análise, professor. Acho que são muitas mudanças numa instituição muito nova, em que nós tínhamos membros que, por exemplo, no nosso concurso, né? O concurso anterior era um concurso já de algum tempo. A gente tem uma renovação dos quadros que é mais recente. E essas novidades, elas chegam a gente precisa se posicionar. Acho a análise que você fez muito pertinente. O foco não deve ser só a tutela coletiva. Porque mostrar que a tutela coletiva hoje ela é uma tutela coletiva pura do microsistema coletivo, mas ela também está escondida, ela está implicitamente dentro desses mecanismos de formação de precedente vinculante que, na minha percepção, caracterizam, sim, uma espécie de coletivização da tutela individual. Então, também tutela coletiva lato sensu, se a gente pode dizer alguma coisa nesse sentido. Eu penso exatamente como a Carol falou agora. Eu acho que a Defensoria Pública no Brasil todo, não só aqui no Distrito Federal, está passando por uma mudança não só estrutural, de estrutura física mesmo do órgão, mas também de pensamento dos seus membros, né? Todas as defensorias públicas do Brasil inteiro fazendo concursos e os membros cada vez mais novos. Mas eu sinto já que nesses últimos tempos o debate interno sobre esse tipo de situação, essa utilização desses outros mecanismos tem sido já algo mais proveitoso. Assim. A gente percebe que existem muitos colegas aguerridos nessa parte e que propõem essas mudanças. E eu acredito que isso tudo é uma questão de tempo, assim, dos órgãos internos da Defensoria Pública começarem a fazer uma estruturação interna para que a gente possa ter essa força de trabalho, esse pensamento para colocar essas ideias em prática. Né? Vocês pensam igual? Sim, exato. Assim, Faço essa análise também interna. Mudar a mentalidade, vai aos poucos também, né? O IRDR e o IACENDA são também muito novos também, a gente tem muita dúvida sobre eles. Não é só a defensoria que está meio boiando aí também, é todo mundo, né? Que agora que o STJ começa a delinear melhor como é que as coisas vão funcionar, mas é um trem que não deve ser perdido, né? É um trem que a defensoria deve embarcar o mais rápido possível. Verdade. Perfeito. Professor, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje conosco. É uma alegria enorme. E você está me ouvindo? Você está nos ouvindo? Agora voltou. Tá bom. Oi, oi. Agora melhorou? Melhorou. Certo. Tava agradecendo, professor. E, assim, porque se você me deixar, eu vou continuar fazendo pergunta aqui. Vou pegar meu livro ali, vou fazer os apontamentos. Professor, essa página aqui, o que você acha disso? Eu vou ficar a noite inteira. Não, a gente combina em abril fazer outra, a gente combina um outro tema aí e conversa de novo em abril. Fechado. Ótimo. Combinado, então, professor. A gente queria agradecer muito mesmo sua disponibilidade para trazer esses ensinamentos aqui ao vivo para todo mundo, para nós, para quem está nos assistindo. Muito obrigada mesmo. Assim, as suas palavras são muito claras, né? Professor, no livro, ao vivo, sempre muito claro, muito dinâmico. Direto. E o que eu acho interessante é que você sempre coloca seu posicionamento, independentemente dele ser ou não, aquele posicionamento que está sendo seguido pelo SUBA, aquilo que você entende mesmo que é o que deve acontecer. Muito obrigada pelos ensinamentos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E foi muito legal. É sempre bom, né, trocar essas conversas.
Vamos ver se a gente organiza alguma coisa aí no presencial, aí no Distrito Federal. Nos avise. Vamos. Quando você estiver aqui. Vamos sim. Professor, os nossos seguidores aqui estão perguntando se a live ficará salva. Sim, a gente vai salvar a live. Várias pessoas aqui agradecendo a live, agradecendo o senhor, fazendo vários elogios. Depois o senhor dá Especialmente do cabelo. Cabelo. Tô brincando. Parabéns, não, mas é verdade. Olha só que corte bonito. Bom, então vamos como forma de do foco. agradecimento aí, pela paciência dos seguidores. Depois eu mando para vocês a arte aqui da minha última edição e aí vocês sorteiam aí um manual para os seguidores de vocês. Combinado. Manual de processo Ótimo, coletivo. professor. Ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada, bom? professor. Obrigada, professor. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchauzinho. Boa noite.